Que Deus te guarde, te proteja, te abençoe, e te livre de todo o mal, em nome de Jesus, amém. Em Romanos 13, versículos 11 ao 14 diz assim: Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando, e o dia vem chegando. Por isso paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem, e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Deus havia manifestado a sua salvação a todos os povos por meio do seu Filho, mas os que estavam dormindo espiritualmente a negligenciavam. Paulo acreditava que a volta do Senhor Jesus para levar os fiéis aconteceria ainda nos seus dias, por isso as suas mensagens eram muito enfáticas quanto a esse grande acontecimento. Os que esperam a vinda repentina do Senhor conduzem a vida com temor e santidade neste mundo. Isso é se manter acordado espiritualmente. É tempo de sair da escuridão e de se revestir da armadura de Deus para manter-se salvo, porque os raios do sol da justiça já anunciam a volta do Salvador. Temos que nos apegar a esta certeza e nos guardar das práticas pecaminosas. Quem não tem temor a Deus continuará dormindo o sono da morte, vagando em meio às trevas e não se preocupando com o destino da sua alma. Andemos honestamente. Isso significa andar de maneira digna e correta, pois não são as nossas palavras, e sim o nosso comportamento e as nossas ações neste mundo que vão confirmar se somos ou não de Deus. Se de fato morremos para a velha vida, que prazer teremos em praticar o que outrora nos dominava e nos afastava de Deus? A luz não se mistura com as trevas, nem a verdade com a mentira. Quem é de Deus reflete o seu caráter por meio de um proceder digno e justo neste mundo. Revestivos do Senhor Jesus. Isso significa que devemos ter a natureza do Senhor Jesus dentro de nós para que possamos imitá-lo. Quando o Senhor Jesus passa a viver em uma pessoa, a sua presença se torna notória pela sua maneira de agir, falar, tratar o seu semelhante. E pelo seu imenso desejo de servir a Deus. Em Mateus no capítulo 24, no versículo 21, Jesus disse: Por que haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver? Haverá então grande aflição. Para o Senhor Jesus afirmar que a aflição daqueles dias será tão grande como nunca houve, nem tampouco há de haver, é porque será um sofrimento inimaginável. Vai se cumprir o que os profetas falaram acerca do juízo de Deus sobre o pecado e sobre a perversidade humana. É bom salientar que essas calamidades atingirão somente os que não fizeram parte do arrebatamento da igreja. Quem quiser escapar de todo o terror que está para vir a esse mundo, deve se arrepender dos seus pecados, e entregar a vida ao Senhor Jesus com urgência, pois o fim se aproxima e não há mais tempo a perder. Em 2 Timóteo no capítulo 4, no versículo 8, diz assim: Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. No passado, generais que triunfavam em batalhas costumavam receber uma coroa de louros como reconhecimento da sua coragem e excelência. No final de uma competição olímpica, o atleta vencedor também recebia uma coroa perecível diante de todo o público. Essas coroas não passavam de símbolos corruptíveis que logo perdiam sua beleza. Além disso, aquele que era considerado o melhor, logo era esquecido ou substituído por outro que o superasse. Contudo, Paulo cria plenamente que a coroa da justiça viria das mãos do próprio Deus, o justo juiz. Aqueles que, como o apóstolo, possuem uma meta, não apenas sabem o que querem, como também suportam o que for preciso para alcançá-la. Portanto, não viva sua vida espiritual sem desejar o maior prêmio, a salvação. Em Mateus no capítulo 24, nos versículos 42 ao 44, Jesus Cristo disse: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós preparados também,
porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. A ordem de manter uma vigilância constante estava sempre presente nas palavras do Senhor Jesus, principalmente em relação à sua vinda para buscar os que são seus. Antes que venha a grande tribulação, ele virá para buscar a sua igreja, por isso nos manda ficar atentos. O seu retorno ocorrerá de forma imprevisível e repentina. O arrebatamento é a primeira fase da segunda vinda do nosso Senhor. Em 1 Tessalonicenses 5, versículos 1 ao 2, diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Após as orientações de Paulo, acerca da volta do Senhor e do encontro dos fiéis com ele nas nuvens, alguns ficaram curiosos, para saber quando sucederiam os juízos de Deus sobre o mundo e sobre os não salvos. O apóstolo não tinha nada a acrescentar a respeito disso, mas os fez lembrar as palavras do Senhor Jesus, quando os discípulos lhe fizeram a mesma pergunta. Jesus disse que somente o Pai sabia o dia e a hora do seu retorno. Porém, ele nos deixou os sinais da sua vinda para que pudéssemos ficar em vigilância e oração. Em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 3, diz assim: Pois que, quando disserem, há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Quando disserem, há paz e segurança. Essa será a sensação do mundo nos dias que antecederão os juízos de Deus e a volta do Senhor Jesus. Os muitos esforços por parte dos homens para estabelecer a paz e a segurança serão totalmente inúteis, pois isso só pode ser alcançado por meio da reconciliação com Deus. Enquanto as pessoas não se voltarem para Ele, estarão sempre sujeitas à dor e ao sofrimento eterno. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 4, diz assim: Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Versículo 5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Já não estáis em trevas. Viver em trevas é viver no pecado. Os nascidos de Deus saíram dessa condição, pois foram regenerados pelo Espírito Santo. Portanto, não estão desatentos e despreparados no momento em que o Senhor Jesus voltar. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 6, diz assim: Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, e sejamos sóbrios. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 7, diz assim: Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Por várias vezes, o Senhor Jesus falou da vigilância. Isso significa que não basta orar, é preciso também vigiar, isto é, estar atento, para não ser enganado pelas sugestões do diabo. Quando a pessoa é dominada pelo vinho, ela perde totalmente o controle de si. Portanto, é preciso cuidado para não se embriagar com o vinho deste mundo, pois ele faz a pessoa se corromper e perder a sensatez. Jamais devemos colocar em risco nosso bem mais precioso, a salvação da nossa alma. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 8, diz assim: Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 10. Que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Deus não nos destinou para a ira. Pela misericórdia do Altíssimo, nós, que cremos no seu amado Filho, estamos livres dos grandes e terríveis juízos que sobrevirão a este mundo. Portanto, não há motivos para temer, pois o nosso Senhor Jesus Cristo já nos resgatou pelo seu sangue infinitamente precioso derramado na cruz. A volta do Senhor Jesus se aproxima, e, como os salvos, aguardamos o Senhor. Será um dia infinitamente glorioso, será um dia infinitamente maravilhoso, será um dia infinitamente magnífico, será um dia infinitamente lindo. Vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. A Deus toda honra, a Deus toda glória, a Deus todo louvor, a Deus toda adoração.